Olá, muito bom dia. Que este dia seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida, muitas conquistas ao lado do Senhor. Quero nessa manhã começar esse dia com uma parte da Bíblia, o Salmo 71, verso 3, onde diz o seguinte: Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Salmo 71, o verso 3. O nosso Deus para nós é uma rocha habitável. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa única salvaguarda. Somente nele nós encontramos salvação. É por isso que a cada manhã nós nos voltamos para o nosso posto do dever, para o nosso quarto de guerra, e ali nós abrimos o nosso coração ao nosso Deus, permitimos que Ele fale a nossa vida e através da sua palavra nós somos abençoados para sair para as nossas atividades diárias. Nós temos um compromisso de a cada manhã estudarmos um capítulo da palavra de Deus, e nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 14, o verso 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Nós sabemos que não é a primeira vez que a nação de Israel começou a murmurar contra o Senhor. Quando nós estamos falando de murmurar, nós estamos nos referindo à falta de fé. Eles não creram no que Deus tinha prometido à nação de Israel. Todos nós sabemos que o nosso Deus assumiu uma aliança com os patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e cada um deles renovou essa aliança no Senhor. E Deus os tirou da terra do Egito com mão poderosa, milagres aconteceram no deserto, e Deus, a cada milagre que ele realizava, ele falava para a nação de Israel que ele iria cumprir a sua promessa, a sua aliança, e Deus mesmo levaria o seu povo para que eles pudessem entrar na terra que mana leite e mel. Eles estavam a 15 dias de entrar na terra de Canaã, e Deus então pediu para que os espias fossem olhar a terra, mas como nós sabemos e vimos no capítulo anterior, 10 dos espias trouxeram um relatório completamente negativo. Somente Josué e Caleb apresentaram um relatório positivo. E foi nesse momento que a nação de Israel, olhando para o relatório negativo dos 10 espias, se voltaram contra os líderes e se voltaram contra Deus e falaram que seria melhor voltar para o Egito ou tivessem morrido do que permitir que os seus filhos pudessem ficar ali como escravos dos cananeus e dos amalequitas. Essas declarações iriam ecoar por toda a vida deles. Eles não sabiam que seria a geração futura, os seus filhos, que iriam herdar a terra, e eles não teriam condições de entrar na terra de Canaã. Diante dessa atitude de apostasia, de falta de fé em Deus, o Senhor propõe no verso 12 formar uma nova nação a partir de Moisés. Mas é aqui onde nós encontramos um coração de um líder segundo o coração de Deus. Moisés se volta para o Senhor e pede misericórdia pelo seu povo. Ele se torna um intercessor. Moisés faz o papel de Jesus Cristo. Ele intercede pela nação de Israel e não permite que Deus destrua aquela nação e reconstrua a partir dele. Embora Moisés, falando com Deus, ele fala: Senhor, o Senhor é justo, o Senhor é íntegro, a tua misericórdia, ela dura para sempre, faz misericórdias até 1000 gerações, mas não destrua a esse povo, porque como é que os outros povos irão ver o teu nome depois daqui? E Deus então ouve a prece e a intercessão de Moisés. A rebeldia contra Moisés e Arão e contra Deus era tamanha que aquela congregação se voltou contra eles, dizendo que eles os trouxeram para ali para que os seus filhos ficassem como escravos dos cananeus e dos amalequitas. Mas eles não sabiam que seria essa geração que herdaria a terra. Eles, os seus pais, iriam morrer no deserto, mas os seus filhos herdariam aquela terra. A apostasia era tamanha que eles pensaram em nomear um capitão para que os levassem de volta ao Egito, e eles não perecessem ali segundo como eles acreditavam que iria acontecer.
O livro de Números, capítulo 14, o verso 5, a Bíblia fala que Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos. Era a diferença da nação de Israel. Enquanto os israelitas, eles criticavam Moisés e abandonavam a crença no que Deus poderia fazer por eles, Moisés e Arão se voltavam para o Senhor. Abriram seu coração a Deus, relataram para Deus o que estava acontecendo. É claro que Deus sabia do que de fato estava se dando entre eles ali, mas Moisés e Arão abriram seu coração a Deus porque ele sabia que somente Deus poderia socorrê-los naquele momento. Eles mesmos estavam cientes do que aquela nação estava pretendendo fazer, escolher um capitão para que pudessem voltar para o Egito, e ele sabia que esta não era a vontade do Senhor. Apenas 2 príncipes se levantaram a favor da nação de Israel e irem em conquista da terra prometida, porque eles mesmos tinham espiado a terra. A terra manava leite e mel. A terra era tudo aquilo que Deus tinha falado para os seus pais. Um cacho de uva daquela terra, um homem sozinho não conseguia carregar. As romãs também eram grandes, os figos da mesma forma. Josué toma a palavra e fala para aqueles homens que eles poderiam tomar aquela terra como um homem toma um pão nas suas mãos e o come, porque ele não estava confiando na sua força. Ele não estava confiando na sua habilidade, mas ele mesmo declara que o poder de Deus, se o Senhor estava no meio deles, como ele já tinha se manifestado muitas vezes, Deus os daria força para que eles pudessem conquistar a terra que mana leite e mel, que ele tinha prometido aos seus pais. Capítulo 14, o verso 10, nós podemos ver que foi necessário haver a intervenção divina. Deus mesmo se manifestou no santuário para que a congregação não apedrejasse Moisés, Arão e Josué e Calebe. Deus se manifestou, Deus se fez presente naquele momento. Deus interviu na decisão da nação de Israel. Deus, ele sempre vai na direção dos seus filhos fiéis. Ele nunca abandona aqueles filhos que buscam viver uma vida de fidelidade. Por mais difícil que nós possamos passar por provações nessa terra, Deus sempre estará ao lado daqueles que se mantêm fiéis ao lado do Senhor. Nós podemos nos lembrar da palavra de Deus quando Daniel e os seus amigos estavam em Babilônia. Deus entrou na jaula dos leões. Deus esteve ali na fornalha ardente e protegeu os seus filhos, não permitiu que o fogo atingisse os seus filhos. Meu amigo, nessa manhã, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado na vida, as batalhas que você tem enfrentado no seu dia a dia, mas você precisa crer, confie, tenha certeza que Deus vai estar ao seu lado para te conceder a vitória. O livro de Números, capítulo 14, o verso 20, diz o seguinte: tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, e eu lhe perdoei. Deus perdoou o pecado daquele povo. Deus não mais iria destruir a nação de Israel. Deus não iria fazer de Moisés uma nova nação, mas as consequências daquelas pessoas em não ter confiado no Senhor, eles teriam que pagar as consequências. Por 40 anos eles teriam que transitar pelo deserto. Os seus filhos entrariam na terra prometida, mas toda aquela geração que deixou de crer no Senhor pereceria no deserto. Meus amigos, nós vivemos um período, numa época, onde muitas pessoas também vivem uma vida descrente no Senhor. Somos nós que temos a responsabilidade de proclamarmos as boas novas de salvação. Eu e você, nós não podemos perder a fé de entrarmos na terra que mana leite e mel, na Nova Jerusalém. Nós precisamos crer no poder de Deus. Por mais difícil que esteja a vida, por mais lutas que possam existir, por mais provações que nós possamos enfrentar, nós não podemos deixar de acreditar que Deus estará do nosso lado para nos conceder a vitória. Que no dia de hoje, que na nossa vida, nós possamos testemunhar e crer que muito em breve nós nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos com Ele por toda a eternidade. Aqui no livro de Números, capítulo 14, no verso 34, é o primeiro momento que nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, a predição profética. Cada dia representava um ano. Como os espias espiaram a terra por um período de 40 dias, eles teriam que transitar pela terra 40 anos.
É um princípio profético, cada dia representando um ano. Se os espias olharam a terra por um período de 40 dias, seria por 40 anos que eles iriam transitar por uma terra, sendo que eles estavam a 15 dias de poder entrar na terra prometida, que Deus os tinha prometido, a terra que mana leite e mel. Meus amigos, ao concluirmos nessa manhã o capítulo 14 do livro de Números, nós precisamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Nós precisamos crer no que Deus tem prometido para cada um de nós. Nós não podemos deixar de confiar nas promessas do Senhor. Por mais que elas se tornem demoradas aos nossos olhos, nós precisamos continuar crendo que Deus, no tempo de Deus, na hora do Senhor, Ele irá intervir ao nosso favor. Em momento algum nós podemos permitir que os nossos pensamentos se tomem de que Deus se esqueceu de nós, de que Ele não vai cumprir com as suas palavras, que Ele não vai cumprir com as suas promessas. Nós precisamos hoje, nesse momento, manter a nossa fé, crendo que no tempo de Deus, na hora do Senhor, Ele irá voltar para essa terra buscar os seus filhos para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. Quando nós olhamos para os momentos que nós estamos vivendo, já conseguimos perceber os passos de um Deus que se aproxima para buscar os seus filhos. Os sinais são muito evidentes. A natureza revela que Deus está voltando. O cenário político do nosso país e do mundo, nós podemos perceber que Deus está dizendo: eu estou voltando para essa terra, porque nós não conseguimos encontrar justiça, nós não encontramos honestidade, mas Ele promete para nós que um dia voltará para estabelecer o seu reino, onde haverá justiça, onde haverá integridade. Quero nessa manhã convidar você a cada dia nós confiarmos nas palavras do Senhor, crendo que muito em breve Ele estará voltando para nos buscar, para que nós possamos viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nós abrimos o nosso coração, nós permitimos que o Senhor conduza a nossa vida. Fica conosco, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.